Jeremias 17, 9 e 10, e depois o Salmo 51, versículo 10. Jeremias 17, 9 e 10. Vamos todos? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim o espírito inabalável. Que Deus nos abençoe com a porção da sua palavra. Os irmãos continuem com o texto aberto. Podem sentar. Irmãos, irmãs, a nossa mensagem nesta noite tem como título o seguinte: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. O profeta Jeremias, aqui no texto que nós lemos, ele diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Irmãos, o contexto aqui dessa passagem bíblica fala da ação do pecado no coração enganoso do homem. Nada pode ser mais danoso do que confiar na voz do coração ou na ação meramente humana com as suas inclinações. Esse tipo de confiança faz o seu depositante maldito diante do Senhor. Veja o que é que diz aí o versículo 5 e o versículo 6 do próprio capítulo 17 de Jeremias. Ele diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço, e preste atenção agora, e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Amados irmãos, a Bíblia nos mostra aqui que aqueles que confia na voz do seu coração, na ação meramente humana e nas inclinações da nossa natureza pecaminosa, esses que confiam se tornam malditos do Senhor. E ainda, como nós vimos, que o texto acrescenta que estes serão como um arbusto solitário, e não verão o bem quando vier. Morarão nos lugares secos do deserto. Ou seja, serão como aquelas pessoas que não desfrutam das verdadeiras bênçãos espirituais do Deus Salvador, pois o seu conceito de bem está fora das realidades espirituais. Assim aconteceu com o povo de Israel lá na antiga aliança.
Veja como era que estava o coração do povo, que o profeta fala estas palavras. Veja aí, 17, versículo 1. Veja como estava o povo de Deus lá na época do profeta de Jeremias. O pecado de Judá está escrito como ponteiro de ferro e como diamante pontiagudo, gravado aonde? Na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. O povo da antiga aliança, aqui no contexto do profeta Jeremias, eles estavam sendo enganados pelas inclinações dos seus corações e estavam assim apartando os seus corações do Senhor Deus Salvador. Por isso que Deus diz aqui no versículo 5: assim diz o Senhor, maldito seja o homem que confia no próprio homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Por isso que no versículo 10, Jeremias diz, inspirado pelo Espírito Santo, o Senhor fala através do profeta Jeremias: eu sou o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. E quando nós vamos lá para o Salmo 51, versículo 10, um homem servo de Deus, um homem segundo o coração de Deus, deixou ser levado pelo engano do seu coração e caiu nos pecados mais abomináveis perante o povo de Israel. Esse homem se chama Davi. E ele, lá no Salmo 51, 10, como nós lemos, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Podemos ver aqui, amados, o rei Davi, em virtude de seu deslize moral e do sofrimento que sentiu, em virtude de ter escondido este pecado imoral, ele, ao abrir as câmaras do horror do seu coração, ele reconhece que não poderia, por si mesmo, possuir um coração puro. Então ele clama e roga a Deus para que Deus realize esse prodígio nele e pela graça de Deus na sua vida. Então, amados, o que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite? Apenas duas verdades com base nessas duas partes aqui da Escritura pela qual nós lemos. A primeira delas é a seguinte: é que a visão do Senhor vai além do alcance do homem. A visão do Senhor vai além do alcance humano. Versículo 10 de Jeremias 17. Eu, o Senhor, eu esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. O Senhor, Ele tem um olhar perscrutador. Ele é quem sonda, Ele é quem examina, Ele é quem vasculha, Ele é quem rastreia o que está dentro de nós, irmãos. E podemos ter uma certeza: nada foge da varredura feita pelo Espírito Santo no coração do homem. O profeta Isaías, alarmado, traz uma revelação assustadora
e lúcida daquilo que nós temos em nosso interior. Isaías 64, 6 diz: todos nossos atos de justiça se tornaram como trapos de imundícia. Perdemos o viço e murchamos como as folhas que morrem, e como o vento, as nossas próprias iniquidades nos empurram cada vez mais para longe. E também, amados, veja, Isaías também 1:6, ele diz: desde a planta do pé até a nossa cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas em outras não exprimidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Irmãos e irmãs, como eu falei, nada foge da varredura feita pelo Espírito nos nossos corações, nos corações dos seres humanos. E cá para nós, amados irmãos, quantas escolhas malditas fazemos vida afora, e que só o Senhor é que sonda e que sabe quantas escolhas malditas nós fazemos lá dentro do nosso interior, lá dentro da nossa mente, e que só Deus sabe, só Ele conhece. Quantas concessões feitas às nossas próprias inclinações, que muitas vezes chegam transvestidas de algo que seja lícito, ou seja, aquelas coisas que nos dão prazer, mas nós temos a consciência que são contrárias ao Senhor, e muitas vezes somos enganados pelo nosso coração. Nem sempre aquilo que o nosso coração anseia pode ser a vontade do Senhor. Nosso coração humano, ele é enganoso. Ele só anseia por aquilo que é contrário à vontade do Senhor. E muitas vezes o Senhor nos mostra, muitas vezes o Senhor já nos mostrou que não é a sua vontade para as nossas vidas, algo que estamos maquinando lá no nosso ser, e muitas vezes relutamos em lutar contra o Senhor e nos apartamos do Senhor, só para trazermos prazeres para a nossa carne pecaminosa. Por exemplo, amados irmãos, quantas vezes lá no nosso trabalho estamos praticando algo que não glorifica ao Senhor? Estamos maquinando algo lá no nosso interior. Quantas vezes, aqui vai para os estudantes, num curso em que estamos fazendo e maquinamos algo que não é da vontade do Senhor e relutamos em fazer, porque essas coisas vão nos trazer prazer e gratificação. Quantas vezes também no nosso relacionamento conjugal, que muitas coisas que estão fora da vontade de Deus, vem aquelas inclinações contrárias à vontade de Deus, e nosso coração fica maquinando, e a nossa inclinação lá pecaminosa fica relutando. Vá, não tem problema nenhum. Isso é o prazer, você tem que desfrutar. E aqui vai para os jovens também. Quantas vezes jovens que estão se preparando aí na sua fase para o namoro,
Quantas coisas talvez estejam fazendo ocultas, que só Deus sabe, que só Deus conhece, ocultando das pessoas, mas diante de Deus ninguém pode ocultar, tudo está claro aos olhos daquele que vê, sabe, sonda mentes e corações. Irmãos, é prudente colocarmos nossos anseios, as nossas vontades diante da prova de Deus. Hoje o que nós mais vemos, amados, é um conselho absolutamente contrário à palavra de Deus que diz: siga o seu coração, satisfaça os seus desejos, viva como você quer, siga a inclinação do seu coração. A palavra de Deus diz: não, de modo nenhum, siga o seu coração, porque ele é enganoso. Ele é a porta da nossa carnalidade, das nossas inclinações mais peçonhentas que possam existir. Não nos deixemos enredar pelo nosso coração enganoso, que aqui no contexto tem o sentido de mente, vontade, inclinações. Não podemos perder de vista que o Senhor está sempre atento aos nossos pensamentos, às nossas intenções e às nossas ações. Eu vendo um comentário de um irmão, um pastor, comentarista bíblico, que creio que muitos já ouviram falar ou já leram algum livro dele, Dr. Russell Shedd. Comentando esse versículo citado, ele diz: só o Senhor pode julgar o homem por seus sentimentos secretos. E ele diz, e continua: o mais assustador desse comentário que eu estou fazendo é que as pessoas parecem não temer serem sondadas e prescrutadas pelo Senhor. Isso deveria nos fazer estremecer nas bases. Irmãos, esse texto aqui deve nos fazer estremecer nas bases. Devemos temer, porque somos sondados, nós somos examinados, nós somos vasculhados, rastreados pelo Espírito Santo. Você tem consciência disso? Ou você não leva isso a sério? Ou você prefere continuar pelo engano do seu coração? Ou você quer viver, como diz aqui o texto, como um arbusto solitário, lá no deserto? Quando vier o bem, você não vai ter capacidade, discernimento para conviver e desfrutar daquele bem espiritual que Deus está fazendo para a sua vida. Irmãos, como igreja do Senhor Jesus Cristo, devemos temer esta passagem bíblica. Se lá no trabalho, onde eu ou você estivermos trabalhando, estivermos fazendo algo que não glorifique a Deus, eu digo aqui o conselho pastoral que a palavra de Deus diz: fuja! Não deixe ser enganado pelo seu próprio coração.
Se Deus já lhe mostrou que não é a vontade dele, fuja, deixe, jogue fora. Se você que é estudante, você está fazendo algo que é contrário aos ensinamentos, está fazendo algo para trazer um benefício futuro talvez para você, e você está sendo enganado pelo seu coração, jogue fora. O Senhor já lhe mostrou que é errado. Não faça algo contrário à vontade do Senhor para a sua vida. Para os casados, você que está com, talvez, ninguém saiba, mas lá na sua mente, lá no seu interior, você maquina coisas terríveis, peçonhentas, diante do Senhor, traindo o seu cônjuge. Peça auxílio ao Senhor. Pense naquilo. Faça aquilo que glorifique e que seja a vontade do Senhor. Como um servo de Deus deve fazer e uma serva de Deus deve fazer. Não deixe se levar pela atualidade dos nossos dias. Porque se tem algo que está acabando as famílias nos nossos dias, se chama as redes sociais. Algo bom, benéfico, quando usado de forma correta e cuidadosa. Mas está destruindo famílias, porque estão sendo deixados, se deixando levar pelo engano do seu coração. Isso é o que me dá prazer. Essas coisas é que me dá prazer. Cuidado para não ser enganado pelo seu próprio coração. Mas busque a vontade do Senhor. Não se aparte o seu coração do Senhor. Aquilo que você pensa, as suas intenções, as suas ações, tenha cuidado. E para os jovens que namoram nos nossos dias, se você já começa um namoro errado, vai dar errado lá no final. Se tem algo oculto, escondido, é porque já sabemos que não é a vontade do Senhor. Mas Deus sabe, Deus conhece, Deus vê todas as coisas. E Ele prova os pensamentos, as intenções e as inclinações que há dentro do ser humano. O ser humano não vê, mas Deus, como eu falei, a visão do Senhor vai além do alcance humano. Então, amados, que a nossa mente, as nossas inclinações, a nossa vontade esteja cativa ao Senhor. Ocupemos a mente com aquilo que glorifica a Deus. Que a nossa vontade seja sempre, e a que prevaleça na nossa vida, seja a vontade do Senhor. Que as nossas inclinações, os nossos planos, possam ser os planos do Senhor. Porque a visão do Senhor vai além do alcance humano. E aqui, amados, nós estamos reunidos como igreja. As igrejas do Senhor estão reunidas aqui por toda a face da terra. Talvez muitos que estão na igreja possam estar enganando aos pastores, mas a Deus ninguém engana. Nada passa despercebido diante do Senhor.
Pode enganar os oficiais da igreja, ao pastor da igreja, aos irmãos da igreja, mas diante do Senhor, nada vai passar despercebido pela varredura do Espírito Santo que Ele faz dentro de nós. Irmãos, que Deus nos ajude, porque Deus tem promessas maravilhosas para aqueles que buscam fazer a vontade dEle. Deus promete algo maravilhoso. Da mesma forma que Deus torna maldito aqueles que apartam seus corações do Senhor, Deus traz bênçãos para aqueles que buscam sempre satisfazer a vontade do Senhor em suas vidas. Veja o que é que diz aí em Jeremias 17. Versículo 7 e o versículo 8. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Quer bênção maior do que essa? Você está frutificando espiritualmente todo o tempo para o Senhor, frutos dignos do verdadeiro arrependimento, frutos daqueles que buscam satisfazer e tão somente a vontade do Senhor para as suas vidas. Estes não podem esconder os seus frutos, porque darão no tempo devido, na época que o Senhor fazer com que eles prosperem, porque é Deus que derrama graça, bênçãos sem medida sobre aqueles que são com os corações voltados para o Senhor. Que sejamos, amados, uma igreja vibrante, uma igreja submissa à vontade do Senhor. Não deixemos ser levados pelo engano dos nossos corações. Não deixemos ser enganados pelas inclinações, as intenções, as ações que muitas vezes o nosso coração quer que pratiquemos, que são contrárias à vontade de Deus. Mas honremos ao Senhor, temamos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus e Ele é Senhor e nós somos servos. E como nós lemos lá em Lucas 17, nós fazendo isso, estamos fazendo tão somente aquilo que nos foi ordenado, e depois de termos feito tudo isso, batamos no peito e devemos dizer: somos servos inúteis, porque estamos fazendo tão somente o que nos foi ordenado. Servo é servo, servo tem que obedecer ao seu Senhor. E diante desta situação, amados irmãos, qual deve ser a nossa postura diante do Senhor? Sabendo que podemos ser enganados pelo nosso próprio coração. Fazer como Davi. Davi adulterou com Betseba, aquele Salmo 51 foi escrito como uma confissão. E ele entendeu que ele mesmo não poderia transformar seu coração. E ele clama e diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Segunda e última lição que eu quero compartilhar com os irmãos. Devemos clamar ao Senhor da seguinte forma: Senhor, faz uma auditoria em nossos corações.
Senhor, faz uma auditoria em nossos corações. Como necessitamos e como todos nós estamos necessitados de uma auditoria contínua pelo Espírito Santo em nossos corações. E esse clamor deve ser de forma verdadeira, que o Senhor venha com muita liberdade e faça um exame sistemático em cada recanto do nosso interior, sondando, prescrutando cada milímetro do nosso ser. E se houver algo que esteja contrário ao Senhor, que Ele, com mais liberdade ainda, Ele nos corrija e nos conduza ao caminho eterno. E por que, amados? Mas pastor, precisa tudo isso? Sim, amados. São 3 inimigos que o cristão tem que enfrentar na sua caminhada aqui, enquanto estiver. Primeiro, o mundo, o diabo e a carne. Qual é o pior deles? Respondo sem medo de errar. O pior inimigo se chama a nossa carne, a nossa velha natureza pecaminosa. Mas pastor, e o mundo? E o diabo? O mundo continua sendo o nosso inimigo também. Porque o mundo, ele apresenta o leque de opções que nos ajuda a fugir do padrão de Deus. Esta é a função do sistema mundano que aí está. Ele apresenta um leque de opções que nos ajuda, a fugir do padrão de Deus. E o diabo nos estimula a aceitar essas opções, com o velho jargão dizendo: não tem nada demais, não tem nada a ver, faça isso, desfrute, você é jovem, você pode fazer o que quiser, a vida foi feita para viver, desfrute as coisas que estão no mundo, os prazeres que estão no mundo, faça à vontade. E a nossa carne diz: é isso que eu quero. Por isso, o nosso maior inimigo se chama a nossa carne, a nossa velha natureza pecaminosa que ainda habita dentro de nós. Por isso, devemos clamar como Davi: cria em mim, ó Deus, um coração novo, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Irmãos, não nos enganemos. O nosso coração, ele é inclinado para a impureza. O nosso coração, como nós lemos, ele é mestre dos enganos. O nosso coração não consegue purificar a si mesmo. O nosso coração não pode ser apenas reformado, ele tem que ser destruído com as suas inclinações pecaminosas. Na nossa conversão, não eliminou ainda a nossa natureza adâmica. Temos uma velha natureza. Ainda temos um coração inclinado para o mal. Ainda existe dentro de nós uma fábrica de ídolos. Não se engane. Nosso coração, eu vou dizer aqui, é um laboratório de impureza.
Está lá em Marcos capítulo 7, Jesus Cristo. É do coração que procede o adultério, a impureza, prostituição, mentira. Tudo quanto não presta está lá da velha natureza guardada dentro de nós. Por isso que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz: o mal que não devemos fazer, fazemos. Porque nosso coração é desesperadamente corrupto. Ele nos arrasta para esses desejos e práticas que são contrárias à vontade de Deus. Paulo também, escrevendo aos Gálatas, diz que a nossa carne está numa luta, ela milita contra o Espírito Santo de Deus. Nós somos uma guerra civil ambulante. Se você tem um Espírito Santo dentro de você, você está em guerra 24 horas. Somos um ser em conflito com a nossa carne. Uma hora a carne diz: é por aqui. O Espírito diz: não, você deve continuar por aqui. As paixões carnais ainda fazem guerra contra a nossa alma. O nosso coração, ele é enganador. Ele nos ludibria com os seus ardis. E eu vou dizer algo aqui, amados. O nosso coração é tão enganoso que muitas vezes nos cobre com mantos de piedade, enquanto lá no nosso interior, nas águas profundas, está poluídas de impureza. O nosso coração muitas vezes nos veste de justiça, enquanto lá dentro de nós está um poço de vaidade. Muitas vezes nossa velha natureza faz propaganda de santidade, enquanto estamos cobrindo as nossas transgressões diante de Deus. Nosso coração não é confiável. Confiar, tão somente nós devemos confiar na palavra de Deus, que é a verdade. Por isso que ele é desesperadamente corrupto, a ponto de nenhum homem, por mais sábio, robusto que seja, seu conhecimento, consegue discernir os seus intentos. Só Deus na sua palavra. É que nos mostra o que há dentro de nós. E o pior, amados, nosso coração não consegue purificar a si mesmo. Somos impotentes, não conseguimos limpar a nós mesmos. Jeremias, mais adiante, ele diz que somos como um leopardo, que não conseguimos apagar as nossas manchas, ou como um etíope que não pode mudar a sua cor. Não temos capacidade para mudar a nossa inclinação. Só o Senhor é que pode mudar. Só o Senhor é que faz essa obra sobrenatural em nossos corações. E, amados irmãos, muitos estão enganados, achando que o nosso coração, o nosso interior, deve passar por algumas reformas. Não teremos um coração puro, apenas fazendo alguns arranjos morais em nossas vidas.
Alguém já disse: passar verniz em madeira podre é uma atitude que não é sensata. Assim, amados, não é apenas uma reforma aparentemente imoral. Seria como passar verniz em cima de uma madeira podre. Depois tudo vai rebentar novamente. É preciso demolir tudo. É preciso ter uma vida nova aos pés do Senhor. É preciso morrer para o pecado e vivermos para Deus. A nova vida em Cristo é nada menos do que uma ressurreição espiritual produzida pelo Espírito Santo em nosso interior. Se não for assim, ninguém verá a alva. Por isso, diante desta situação, o nosso coração precisa de uma mudança sobrenatural. Por isso que Davi, um homem segundo o coração de Deus, foi enganado pelo seu próprio coração. Ele chega à conclusão e diz: cria em mim, ó Deus, eu não tenho condições. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um Espírito Santo, um Espírito inabalável. Davi chegou à conclusão, amados, e nós também devemos chegar a essa conclusão. Só Deus é que pode fazer este milagre. Não é obra humana. Esse milagre não se alcança um novo coração através apenas de rituais religiosos. É uma obra santa e exclusiva de Deus no interior do ser humano. O que nós não podemos fazer, Deus é quem faz, por intermédio do Espírito Santo. E como é que acontece isso no nosso ser? Devemos reconhecer a nossa impotência e clamarmos pela intervenção sobrenatural de Deus. Somente Ele pode tirar o coração lá de pedra, duro, e nos dar um coração de carne sensível. O que é um coração de carne sensível? O coração de pedra é aquele que o Deus está falando e ele sempre está resistindo, duro. Mas Deus vem quando nós reconhecemos a nossa impotência, a nossa miserabilidade. Ele vem e troca esse coração duro, de pedra, insensível, por um coração de carne que é sensível à palavra de Deus. Por isso que Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus. E ele reconhece aqui no Salmo 51, ele reconhecia que o seu pecado estava sempre diante dele. E chega a dizer: pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos. Um coração sensível é este. Reconhece a voz do seu Senhor, se quebranta, se arrepende, se humilha e passa a viver humildemente na presença desse Deus. Somente Deus pode tirar de nós um coração inclinado para a impureza e dar-nos um coração que se deleita nas coisas lá do alto, como Paulo disse, onde Cristo vive e onde nos espera para vivermos eternamente com Ele. Está lá em Filipenses capítulo 4. Este grito, amados,
deve ser o nosso clamor diante de Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, um espírito inabalável. Então, amados, eu finalizo dizendo o seguinte: somente Jesus pode nos purificar do pecado. Ninguém pode se purificar sozinho. O preço do pecado é muito alto e não podemos pagar a Deus. Por isso, Jesus veio pagar o preço por mim e por você. Se você se arrepender, confessar os seus pecados, Ele vai lhe purificar. Se você se arrepender, você confessar e deixar os seus pecados, Deus vai lhe purificar. Está escrito lá em 1 de João, capítulo 8. Se pecarmos, nós devemos confessar a Ele, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, nós podemos ser contaminados ainda pelo pecado. Mas aqueles que se quebrantam diante do Senhor, aqueles que têm um coração trocado, o coração de pedra foi trocado por um coração de carne, quando estes pecam, estes se arrependem, esses confessam e esses deixam a prática pecaminosa, pedem perdão a Deus e Deus lhes purifica novamente. É diferente de alguém viver na prática do pecado. Então, amados, isso se chama santificação. Por isso que a Bíblia diz, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, fica essas duas verdades para as nossas vidas, amados. Que nós possamos ter consciência que a visão do Senhor vai além do alcance humano. Ele conhece tudo que está lá dentro de nós. Não deixemos o nosso coração nos enganar. A palavra de Deus está bem próxima de nós. Dia após dia nós podemos ler, meditar, orar a Deus, pedimos orientação. Senhor, me ajuda, Senhor, ilumina os meus olhos, guia os meus caminhos, conforme a tua santa e bendita palavra. E com certeza, Deus, Ele há de nos iluminar e nos guiar pelos caminhos eternos. E esse clamor nunca deve deixar de estar nos nossos lábios. Senhor, cria, Senhor, em mim, dia após dia, um coração puro. Me mostra, sonda os recantos da minha alma, vê o que está errado e me mostra, para que eu jogue fora tudo aquilo que não seja da tua vontade. Que Deus nos ajude, irmãos, a vivermos uma vida de santidade diante do Senhor Jesus Cristo. Para isso nós somos chamados, para isso nós somos eleitos, para a santificação do Espírito e para a glória do nosso Deus. Deus abençoe a todos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.